Infelizmente, numa segunda-feira que o torcedor vascaíno, como é de forma recorrente, quando se trata de Campeonato Brasileiro, está com a cabeça inchada. Lembrando que o meu comentário aqui é em nome da Micromarket, a franquia de mercado autônomo que mais fatura no Brasil. Então, torcedor, mais uma vez, ontem o Vasco sofreu uma derrota no Campeonato Brasileiro. E todo mundo que acompanha o meu trabalho sabe que eu não gosto de clichês para analisar jogador, partida, futebol. Só que ontem eu não vejo uma melhor maneira de analisar essa derrota para o Vasco, essa derrota do Vasco, falando sobre um jogo com dois tempos distintos. Num primeiro tempo, em que o Vasco teve 2 ou 3 oportunidades claras de sair à frente do placar, o Léo Jardim foi um mero espectador durante 45 minutos. E quando você olha esse cenário e você faz essa separação, você entende que a equipe do Vasco é uma equipe organizada, que é uma equipe que sabe o que precisa fazer com e sem a bola. Só que é aí que vem o problema e o título desse Acorda de hoje. Não existe trabalho coletivo que vá resistir a tantos erros individuais. Parece um discurso meu que eu sempre batia nessa tecla quando o técnico do Vasco era Fernando Diniz. Apesar dele ter um modelo consolidado da ideia de jogo, quando chegava na prática, os jogadores, em algumas oportunidades, não conseguiam executar. E hoje, pelas mãos do Pedro Emanuel, que me parece um técnico com mais aplicações táticas dentro do jogo, em que acaba deixando a equipe do Vasco até mais protegida do que era aquela equipe do Diniz, só que infelizmente a execução é muito falha. E eu posso trazer aqui para você, torcedor vascaíno, uma ordem de erros em todos os gols da equipe do Palmeiras. Porque quando você toma um gol que é sempre mérito do adversário, que você vê que o adversário ali empregou uma qualidade, ok, a gente entende. E olha que uma equipe que tem um ataque com um jogador da seleção da Argentina, um jogador da seleção do Paraguai, um jogador da seleção da Colômbia, você percebe assim que são vários bons jogadores que tem o Palmeiras. O Vitor Roque, que foi uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, Gustavo Gomes, capitão da seleção paraguaia, enfim, o Palmeiras é uma constelação, só que é uma constelação que tem muita dificuldade para se conectar dentro de campo. Então ele vai vencendo os seus jogos através das individualidades. E ontem não foi diferente. Se a gente parar para pensar, torcedor, por exemplo, no lance do primeiro gol. Uma bola quebrada do Carlos Miguel, o Sousa tira de cabeça, vira ali um perereco, até que ela cai na perna esquerda do Flaco Lopes. Qual é a leitura que o Cuesta fez? Não, eu vou deixar a perna esquerda do Flaco Lopes e vou ficar de lado para a bola. Gente, isso é lance de escolinha, de sub-8, sub-9, sub-10. O gesto corporal para um zagueiro é tudo. A gente viu o que o Thiago Silva fez contra o Aleph Manga sábado no Maracanã. Vocês perceberam o gesto corporal nele na hora que o Aleph Manga tá vindo para cima dele, muda de lado e muda a direção e corta? Um gesto 20 vezes mais difícil do que foi o gesto do Cuesta ontem. O Cuesta só precisava ficar de frente para o Flaco Lopes e fechar a perna esquerda do Flaco Lopes. O que fez o Cuesta? Ficou de lado para a bola. Até agora eu não entendi. O canto todo aberto, o Flaco Lopes vai lá e coloca a bola na casinha. O segundo gol, logo em seguida, um cruzamento na área em que o Cuesta acha de bom tom ir com o braço aberto. Ele achou assim, eu acho que é legal ir com o braço aberto, até porque o braço aberto hoje os árbitros e o VAR não está mais dando pênalti. Eu não sei o que um jogador desse tem na cabeça. Mais um erro. Aí a cereja do bolo foi eu não vou chamar de frango, mas uma falha absurda do Léo Jardim no terceiro gol que acabou sepultando todas as chances do Vasco no jogo. Um contra-ataque em que a bola passa por cima do Sousa, a equipe do Palmeiras arrasta, sobra para o pé direito do Maurício. Todo mundo sabe que o pé direito do Maurício passa longe de ser uma perna dominante, ele é canhoto, deu um chutinho lá, mais ou menos, e o Léo Jardim engoliu 3-0. Só que aí que está a diferença. O Palmeiras, na frente do gol, resolveu. E o Vasco, quando eu falo de erro individual, não é só erro individual de
não deixar que o adversário faça gol. O Thiago Mendes ficou cara a cara e não fez o gol. O David, quando o Vasco estava puxando um contra-ataque, teve a possibilidade de se colocar melhor para o passe do Paulo Henrique. Além de ficar impedido, o David perdeu o gol. Mais um erro individual. Mas, obviamente, estamos muito preocupados, né, com o resultado de ontem. O Vasco se mantém na 19ª colocação, né, o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. E para piorar a situação, nessa semana a gente tem agora uma decisão, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória, partida que provavelmente será em São Januário, devido ali à negativa de utilizar o Maracanã. E depois, sábado, voltamos a jogar em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E aí vamos pegar quem? O Cruzeiro, meus amigos, uma pedreira, um time aí que vem muito bem, crescendo, venceu o Flamengo agora no último jogo. O Vasco não terá vida fácil, o Vasco não vai ter absolutamente nenhum pontinho ali que a gente pode certamente vencer aí nessas próximas partidas sem ter dor de cabeça. Cruzeiro, depois o Vitória novamente e depois um clássico contra o Fluminense que vai vir mordido para cima do Vasco depois da eliminação pra gente na Copa do Brasil. Então o técnico Pedro Emanuel vai ter que quebrar a cabeça pro jogo de quarta-feira contra o Vitória. Volto a repetir, não tiraria o Colídio do time, não tiraria o Ramon Rick do time e falo mais, talvez nem tiraria o Avelar, porque a fase do menino é muito boa. Defensivamente falando, é um jogador muito superior ao Cuiabano, e ofensivamente falando, eu acho que se equipara bastante ali com o estilo de jogo do jogador que hoje é o titular da posição. E agora vamos aguardar, vamos ver como que o Pedro Emanuel vai estar formando a equipe para quarta-feira, né? O time treina hoje, treina amanhã para quarta-feira estar em campo aí pela Copa do Brasil diante do Vitória, né? Lembrando que o jogo será às 21h30, 9h30 da noite, horário de Brasília. O local da partida provavelmente será São Januário. E olha, é uma série de jogos cruciais, tá? Que o nosso Cruz Maltino terá. Amigo, o Vasco terá pela frente agora o Cruzeiro, em São Januário, nesse próximo sábado. Depois de enfrentar o Cruzeiro, o Vasco terá Fluminense no Maracanã. Depois Grêmio, um confronto direto dentro da Arena. Coritiba, dentro de São Januário. Botafogo, dentro do Nilton. E Corinthians, dentro de São Januário. São esses os próximos 6 jogos do Vasco da Gama. O Vasco da Gama terá, amigo torcedor Cruz Maltino, dentre os próximos, melhor dizendo, 8 jogos, 4 confrontos em casa. E são jogos essenciais para o Vasco conseguir sair dessa situação muito complicada. Inclusive, até o final do Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda terá pela frente o Grêmio, o Coritiba, o São Paulo, o Remo, o Inter, o Vitória. Ou seja, confrontos diretos. E cabe ao Vasco da Gama vencer. Essa é a grande realidade. Vencer. Diante de Grêmio, Coritiba, São Paulo, Remo, Inter e Vitória, apenas Grêmio e São Paulo serão como visitantes. O resto, tudo dentro do Caldeirão de São Januário. Ou seja, Coxa em São Januário, Remo em São Januário, Vitória em São Januário, Internacional em São Januário. O Vasco precisa vencer 8 jogos. Desses 8, os 4 tem que ser contra essas equipes. Não é difícil, momento delicado, mas é sair dessa situação. E a semana será decisiva para isso. Quarta, depois de amanhã, é o Vitória, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, e sábado, dentro do Caldeirão de São Januário, 2 jogos seguidos aí no Rio de Janeiro, para o Vasco espantar de vez essa crise e conseguir se recolocar numa normalidade dentro do Campeonato Brasileiro. E vou falar, tá, amigo torcedor Cruz Maltino? O Vasco da Gama conseguindo uma vitória no próximo final de semana contra o Cruzeiro, a probabilidade de sair da zona do rebaixamento é gigantesca. Porque o Vasco tem o Cruzeiro dentro de São Januário, em São Januário, amigo, é obrigação, no Rio é obrigação vencer, então o Vasco pega o Cruzeiro com 22, o Remo tem o Coxa, o Mirassol tem o Palmeiras, o Inter tem o Bahia na Arena Fonte Nova. Então olha aí, os adversários do Vasco têm jogos bem difíceis. Fora! É a hora do Vasco sair de vez dessa zona do rebaixamento. Então, semana decisiva para que isso aconteça e o vascaíno possa ter um final de semana mais leve, com uma vitória contra o Vitória quarta-feira, depois de amanhã, uma vitória contra o Cruzeiro no final de semana, saindo de vez dessa zona do rebaixamento e chegando na semana que vem conseguindo a classificação contra o mesmo Vitória dentro do Barradão e longe do Z4.